Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, da quarta-feira. Muito bem. Muito bom ter todos aqui, participar, dessa live que a gente vai falar um pouquinho sobre o estresse. Na verdade, estresse todo mundo sabe o que é. Algumas pessoas já vivenciaram ou vivenciam. O objetivo hoje, na verdade, é falar mais das estratégias mesmo, como que a gente pode lidar com o estresse de uma forma mais saudável, vamos dizer assim, de uma forma mais equilibrada, para que a gente possa, ou que a gente não precise passar por ele, desse estresse e chegar até às vezes um adoecimento. Então sejam bem-vindos. Vamos começar esperando o pessoal chegar. Falaram dos passarinhos aqui, que é uma delícia mesmo ouvi-los. Boa tarde. Vamos então, Vamos começar a falar um pouquinho do estresse. Como eu disse, na verdade, os objetivos de lidar com eles de uma forma mais saudável, que é o que é mais importante. Então fiquem à vontade para fazer os comentários, perguntas, para a gente fazer uma troca mesmo, porque eu acho que, e outra coisa assim, importante a gente pensar, nem sempre o que é estresse, às vezes o que é estressante para mim pode não ser estressante para o outro ou vice-versa. O que é importante a gente saber que qualquer estímulo externo, qualquer coisa que fuja da nossa rotina, pode nos trazer ou nos causar alguma situação difícil de estresse e a gente aprender a lidar. Então vamos pensar assim, eu até escrevi na nossa legenda, motivos nós temos vários, não só pelo momento de pandemia que nós estamos vivenciando, um período longo aí, desde o ano passado, que tem gerado, eu falo, muita ansiedade, por conta das incertezas. E aí, quando a gente fala de incerteza, a gente pode pensar em várias situações que a pandemia vem nos trazendo de incerteza. Até quando, esse isolamento, o afastamento de pessoas que gostamos muito, enfim, todas essas situações que estamos vivenciando desde março do ano passado, ela já é um fator estressante, vamos pensar assim. Além desse contexto que nós estamos vivendo, acho que é importante pensar, outras situações também nos causam muito estresse. A gente pode pensar em questões profissionais, em ambiente de trabalho, a incerteza, o mercado financeiro, as nossas relações sociais, a violência urbana, principalmente nas grandes cidades. Então, tudo isso são motivos, ou são fatores que podem desencadear essa reação que o organismo tem de grande número de óbitos. Realmente, muito bom você ter lembrado aí, as perdas que nós vivenciamos por conta desse momento. A incerteza, o medo da contaminação, a reação, tudo isso, na verdade, se a gente para enumerar, nós ficaríamos aqui um bom tempo enumerando, esses motivos aí que podem desencadear ou intensificar essas respostas disfuncionais do nosso organismo, do nosso corpo.
Por que eu falo isso? Que podem desencadear? Eu já falei em outras lives, né, que o momento que a gente vivencia de pandemia, ele tem intensificado algumas situações ou alguns transtornos que já apresentávamos ou que estávamos sujeitos a isso, né? Então a gente vê intensificação de ansiedade, de depressão, o toque. Isso já é um fator, né, que a gente pensa aí de muito estresse. Mas o que a gente precisa pensar? Diante dessas situações, né, que o nosso organismo ele reage de forma disfuncional, por quê? Porque a gente tem uma herança lá da pré-história, né, de que diante de uma situação, de um perigo, né, de um perigo iminente, o organismo, né, o corpo, ele já realmente libera, né, substâncias para que a gente possa reagir de forma que lutar ou fugir, né? E nós, além de termos essa herança, né, apesar de termos desenvolvido a nossa percepção, a nossa consciência, estratégias de lidar com situações de forma muito mais adequada do que somente lutar ou fugir. Mas diante de muitas situações nós ainda reagimos assim, né? Vem uma descarga, a gente fala de adrenalina, e aí o corpo reage de forma impulsiva, instintiva, né? Que vai trazer, às vezes, uma forma disfuncional de lidar com os problemas. Então, olha só, quando pensamos, né, em todos esses fatores, e aí cada um aí vai pensar consigo o que causa, né, esse estresse, o que para mim é pior, o que me deixa ou paralisado, né, ou desestruturado, ou não conseguindo lidar com a situação de uma forma mais equilibrada. Cada um vai pensar, né, o que gera estresse. E a gente, a partir dessas situações, nós vamos buscar estratégias para lidar com isso de uma forma mais equilibrada. Como eu disse aí, alguns exemplos: a instabilidade econômica, né, a incerteza do que vem pela frente diante do momento que estamos vivenciando, né, a incerteza do próprio futuro do país em relação a pandemia, né, a formas mesmo de lidar na área social, econômica, nossas relações afetivas, que às vezes tem falado muito aqui, né, diante das lives que é sobre o autoconhecimento. A gente falou muito das relações afetivas, como lidar com isso, falamos sobre resiliência, enfim. Então todas essas situações que causam estresse, muitas são inevitáveis. Nós não temos como mudar uma situação, né? A violência, eu tenho como, né, me proteger, eu tenho como evitar lugares, mas falando angústia, aí, né, a gente vai falar um pouquinho disso aí, do que gera em nós, né, a solidão, a angústia, o desespero, enfim. Ou seja, nós não temos, em muitas coisas que nos acontecem, nós não temos o controle. Mas o ponto, né, ou a chave, que é o principal, é o quê? Como lidar com isso de uma forma para que não cause o maior dano, né? Porque o que é o estresse? Então, é essa reação do nosso organismo diante de um perigo, diante de uma situação diferente, né, que saia da nossa rotina, uma entrevista de trabalho, né, um novo relacionamento. Isso tudo pode nos gerar o estresse, que é essa descarga, né, de adrenalina, que vai trazendo alterações no sono, que vai trazendo alterações no apetite e no nosso bem-estar emocional mesmo. Então, essa resposta que o corpo, né, o que o organismo tem diante dessas situações que saem da nossa rotina, que vão gerar o estresse, ele é um alerta,
ele é um sinal de perigo de que algo pior possa acontecer. O que a gente fala de algo pior que possa acontecer? Ansiedade, depressão, o toque, né, que são transtornos que vão se agravar diante da forma, ou melhor, de não conseguirmos lidar com o estresse de uma forma mais equilibrada. Então, olha só, como eu disse, nós não temos muito controle do que vai, né, do que dessas situações que estamos vivenciando. Mas aí, como que nós podemos fazer para que essas situações elas não vão nos adoecer, né, de uma forma geral? Primeira coisa que eu gosto de pensar, e aí eu fiz uma listinha de situações, né, ou de estratégias para a gente poder discutir aqui, para ver o que é melhor. Não quer dizer que é uma receita, né, algo pronto assim, isso está resolvido, não. São várias estratégias que podemos utilizar, lógico, levando em consideração o nosso traço de personalidade, o que nós nos identificamos mais, o que faz sentido mais, né, para mim, diante do momento ou da situação estressante que eu esteja vivendo. Por isso que eu falei, cada um, né, dentro do que está vivenciando, pense aí no que te causa mais estresse, no que tem te incomodado, e vamos pensar nessas estratégias. Tá? Algumas vão ser mais eficazes para um, outras menos para o outro, mas o que é importante é a gente utilizar de todas elas no momento que for necessário. Eu acho que o meu objetivo hoje é trazer isso, estratégias para que você possa lidar com isso de uma forma mais saudável. Então, a primeira coisa que eu coloquei é aceitar que está vivendo uma situação, né? Por exemplo, que eu coloquei, que eu pensei, né? A gente tem uma reunião de trabalho, uma situação que eu vou definir a minha vida, seja profissional, seja a minha vida pessoal, e que isso gera muito estresse. E o que é normalmente a nossa tendência? Eu falei aqui já um pouco em outras lives, é a gente procrastinar, é a gente deixar para depois, né? Postergar ou deixar de resolver uma situação. Não vou fazer isso agora não, porque isso é muito importante, eu ainda estou em dúvida, né? Por exemplo, quando eu falo de uma questão profissional, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, que vai trazer, né, grandes mudanças, ou seja, mudanças significativas na nossa vida, e isso traz uma sensação, né, de insegurança, de estresse, de incerteza. E a nossa tendência é deixar isso para depois, sabe aquele famoso assim, deixar de lado, né, jogar para debaixo do tapete. Só que isso, quando a gente não resolve uma situação, ela fica, né, no nosso pensamento, a gente continua preocupado com isso. Então, a primeira coisa é a gente aceitar, né, que estamos vivendo uma situação, realmente assim, perceber o que está acontecendo e dentro do que é possível resolver, né? A gente fala assim, assumir a responsabilidade por uma situação, e quanto antes eu conseguir resolver, melhor, ou seja, não deixar para depois. Então esse aceitar, né, aquele famoso aceita que dói menos, aceitar é o quê? Que existe uma situação, e quando eu tomo consciência dela, né, que eu tenho realmente percepção de tudo que está acontecendo e que vai ser uma decisão, fica mais fácil do que eu deixar aquilo para depois. Então, a gente tomar consciência dessa situação e quanto antes resolver, menos estresse isso vai causar em nós, né? Menos preocupação. Então, essa é uma das estratégias que eu deixo aí, né? Uma das dicas que eu deixo para vocês. Uma outra situação, a gente até falou na live sobre a organização. Estabelecer prioridades, colocar limites na nossa vida, né? Limite nas situações que vivenciamos, porque esse acúmulo de função, seja no trabalho, seja em casa, né? Não priorizar coisas que realmente são, que têm maior valor,
Então a gente acumula muita coisa, fazemos muitas coisas, não delegamos tarefas que talvez poderíamos delegar, ou não negamos, aprendemos a dizer o não, né? Eu ouço isso tanto no consultório, gente, dificuldade de dizer não, né? Aonde, porque eu não falo não para o outro e é não para mim o tempo todo, né? Ou seja, eu me prejudico para não prejudicar o outro. Então é um fator assim muito importante quando a gente fala de autoconhecimento, né? Se dar o valor, perceber o que é bom para você. Então uma dica, né? Essa outra dica que eu deixo para o estresse é exatamente isso: estabelecer prioridades e colocar limites, porque aí eu não fico não só estressado com várias coisas que eu deveria resolver ou que eu tenho que resolver e não seriam só para mim, né? Eu consigo dizer um não, eu consigo gerenciar esse tempo, que eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, né? A gente falou isso, como que às vezes muitas pessoas dão conta de fazer muitas coisas e às vezes a gente não dá. Nossa, o outro é super-homem, né? Ou Mulher Maravilha, faz um tanto de coisa e às vezes a gente quer, né, assumir ou assume muita coisa e não dá conta de fazer. Então, estabelecer essas prioridades, colocar limites no que pode ser colocado, e aí os limites são externos ou mesmo internos, né, gente? Entendo que eu falo colocar limites para nós mesmos, que às vezes nós não colocamos. E colocar o limite está muito ligado ao amor próprio, ao valor que eu dou a mim mesma. À medida que eu tenho consciência do que eu sou importante, do que é bom para mim, do que vai ser mais saudável, eu consigo colocar limites. Então, colocar limites no trabalho, né? Sim. E o trabalho, o que a gente vê muito, né? A síndrome de burnout, o adoecimento físico e mental causado pelo ambiente de trabalho. Exatamente por isso, seja por uma competitividade, por uma exigência, estabelecimento de metas profissionais, vários fatores. Mas é um caso de extrema, que traz muito estresse para o ser humano, que é o adoecimento em relação ao trabalho. E, gente, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando do home office, né? Normalmente a gente não tem muito limite mais para trabalhar em casa. Ele tem, né, as vantagens, lógico, a gente vê até por questões de como é que fala, né? Transporte também, né? De ir para o lugar de trabalho. Às vezes as pessoas gastam 1-2 horas para chegar no local de trabalho. Então, até isso é um fator que é positivo, né? Eu evito o trânsito, eu evito o risco de estrada, mas ao mesmo tempo a cobrança que a gente tem dentro, né, de trabalhar em casa, ela também é muito grande, porque acumulamos situações, né? Fazemos muitas coisas. Não colocamos esses limites que eu coloquei aí, né? Os sinais do burnout, eu falo com vocês. Mas assim, não colocamos os limites dentro de casa. Então, às vezes nem horário para o almoço, para um lanche, para um café, a gente não faz. Então, o home office ele tem trazido também um grande adoecimento mental, né? Ele tem trazido esse aumentado o estresse e o adoecimento mental mesmo, que a gente pode dizer aí da síndrome de burnout. Então, só para responder, né, como eu disse, eu nem sempre eu consigo acompanhar, mas eu vi aqui alguns sinais da síndrome de burnout, que perguntou aqui. Antes de eu voltar com as dicas, eu vou falar um pouquinho então, que acho que está muito relacionado ao estresse. A síndrome de burnout, que a gente fala que é o adoecimento físico, né, o esgotamento, na verdade, físico e mental, mais relacionado ao ambiente profissional, né? Na verdade, relacionado ao ambiente profissional. Então, esse esgotamento físico, a pessoa se sente realmente muito cansada, né? Com fadiga extrema, desânimo,
não dá conta, não, a produtividade cai, e as questões que a gente fala físicas também, que alteram, né, as questões fisiológicas, alteram o sono, o apetite, o humor. Então as pessoas às vezes ficam extremamente estressadas, nervosas, sem paciência, além dos sintomas que a gente fala que são muito parecidos com os sintomas da depressão e da ansiedade mesmo, né? Que é desânimo, a tristeza, a apatia, realmente o medo muito grande. E aí precisa ser trabalhado de uma forma bem específica, né? Porque normalmente as pessoas... O que acontece muito na síndrome de burnout? O desemprego, o absenteísmo. Por quê? Porque a pessoa vai perdendo a produtividade, o desânimo, todos esses sintomas, e aí ela vai prejudicando no trabalho, né? E aí as consequências são bem ruins, né? Vamos pensar assim. Como pode ser? Esgotamento em casa com muitas tarefas. Pode ser, sim. Como eu disse, o home office ele tem trazido esse esgotamento, né? Esse cansaço. A gente tem ouvido muito relato das pessoas: olha, eu estou realmente sem energia, eu não estou produzindo o que eu produzia, eu estou desanimado, né? Falta de concentração, é muito comum. Por isso que é importante a gente estabelecer metas, né, para o que a gente vai fazer no dia, gerenciar o nosso tempo, priorizar as nossas tarefas. E aí, voltando nessas dicas que eu estou colocando aqui, né, de priorizar, a gente fazer coisas para o nosso bem-estar. É lógico que temos, né, dentro do mundo do trabalho, vamos pensar assim, a gente tem período de férias, né? Quem está dentro de os autônomos deveriam, né, tirar um período aí de férias. Quem não é autônomo, mas que tem um trabalho, também tem um período de férias, mas nem sempre fazemos isso, né? Nem sempre a gente consegue tirar um tempo. E não precisa, gente, ser férias longas. Não precisa tirar férias, viajar para o exterior, até porque a gente agora ainda não está, né, podendo viajar. Mas assim, quando a gente fala de tempo, de tirar... Tá ruim para me ver? São os comentários, né? Deixa eu baixar aqui. Não sei. Deixa eu subir um pouquinho, que eu acho que fica mais fácil. Então, olha só, quando a gente fala aí de tempo, de estabelecer prioridade, gerenciar o nosso tempo, estabelecer metas, pôr limite nas coisas que vamos fazer, não precisa, como eu estou dizendo, não precisa ser férias muito longas, né? Não precisa de eu ir para um lugar maravilhoso, fantástico, para que eu possa melhorar os sinais que a gente fala do estresse aí, desse esgotamento que a gente apresenta, seja físico ou seja mental. Mas pequenas pausas que eu falo, por exemplo, a gente falando aqui, né, que focamos mais nessa questão do trabalho, o home office, eu ter realmente o meu tempo de almoço, ou se eu não tenho, sair, né, para trabalhar, para almoçar com os amigos, ter um tempo, horário do café, para você bater um papo, dar uma volta, né? Que a gente às vezes fica sentado horas e horas na frente do computador. Então, assim, a pandemia ela traz ainda, como eu disse, né, gente, dentro de todos os agravantes ainda tem essa situação. Além dessa questão desse isolamento, nós ainda estamos muito isolados, né? Sem muita liberdade, vamos pensar assim, né? Então, isso ainda é um agravante, mas mesmo assim nós podemos tirar, né, um momento de passear num lugar de natureza, aberto, sem risco, né, ou com risco bem pequeno, dentro da nossa própria casa, né? Eu falo assim, eu tenho um petzinho aqui, muito levado, mas que no momento eu paro, dou uma volta com ele, brinco um pouquinho, passeio. Por quê? Porque a gente precisa
fazer essas pequenas pausas ao longo do nosso dia. Então é lógico, um período de férias, um final de semana, né, poder viajar para um lugar tranquilo, descansar, é excelente, mas a gente não precisa de grandes coisas para amenizar, que a gente fala, essa situação aí de estresse, né? Nem podemos sair para almoçar com os amigos, é verdade, a gente ainda está muito isolados, né? Ainda estamos muito restritos, tá? É lógico que a gente precisa pensar no nosso bem-estar, na nossa segurança, no que é adequado, no que é possível, né? Não tô hora nenhuma, eu penso assim que tem que a gente quebrar a quarentena, mas dentro do que é possível a gente fazer, a gente buscar. Então, assim, agora viajar? Não, né? Sair às vezes para almoçar? Não. Às vezes até, né, dá em alguma situação. Mas dentro da nossa própria casa, ter esse momento, né, de pausa mesmo. E aí quando eu faço faço uma caminhada na orla, sim. E aí, além desse momento de pausa, que é importante a gente fazer, né? Umas outras coisas que eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas assim, para mim funciona muito bem. A gente ter um tempo desligado do celular, né? Desligado do celular porque nós estamos muito conectados, né? Muito. E às vezes quando vamos pensar, vamos voltar no exemplo do trabalho, que eu acho que é o mais difícil pra gente. Então quando desculpa, fez um barulho aqui. Então, quando terminamos vamos pensar, o nosso expediente, tá? Eu acabei de atender 9 horas da noite, 8 horas da noite, que seja o horário que nós estabelecemos aí para o nosso trabalho, ou no meu caso, de atendimento online. Terminou ali, né? Fechou o seu horário de trabalho, desligue o celular um pouquinho, desconecte mesmo, assim, dá uma pausa, por quê? Porque a nossa tendência é fazer o quê? Eu terminei aqui o que eu precisava fazer hoje, mas eu vou adiantar alguma coisa e continuo com o computador ligado, por exemplo, né? Então, o nosso horário, né? O nosso expediente acabou, mas a gente continua trabalhando. Então, essa pausa aí, ela realmente é importante. Então, como eu disse, não um período longo de férias, mas essas pequenas pausas. E aí eu volto, né, a falar assim, da pausa, aí eu lembro também aqui da meditação e da respiração, que são técnicas muito eficazes para aliviar o nosso estresse, a nossa ansiedade, algum outro transtorno, né? A meditação, quem já faz, eu acredito que algumas pessoas, né, que estejam aqui já participam das meditações às 6 ou às 8 da noite. Eu ouço muito, né, as pessoas que começam a meditar e me dizem realmente do benefício ou do alívio de alguma situação, não só, né, gente? Então, ou seja, a meditação, ela não só é eficaz para reflexão dos nossos problemas, para alívio das nossas tensões, né, para esse autoconhecimento que ela é fundamental, mas ela é extremamente importante para aliviar o nosso estresse, né? E oração, olha, meditação e oração me salvou na quarentena. Muito bacana isso, né? E realmente é isso, né? Essa pausa que a gente precisa dar, e aí tem a meditação, né? Tem técnicas de respiração. A respiração é tão poderosa, né? A respiração ela traz tanto bem-estar e as pessoas não dão valor. Por quê? Primeiro, a respiração é uma função instintiva, né, natural do nosso organismo. Nós não paramos para pensar que estamos respirando. A nossa tendência, aliás, nós não pensamos por quê? Porque é algo natural. A gente só para pensar na respiração quando falta respiração, quando estamos ofegantes, né? Ou agora nesse problema aí do Covid, que aí realmente é um sintoma, né, a falta de ar aí, né, que afeta o sistema respiratório. Então algumas pessoas estão dando mais atenção,
Mas quando a gente toma consciência da nossa respiração e que a gente faz a prática de uma respiração, a respiração que a gente fala diafragmática, né? Puxa o ar devagar, a partir da base do pulmão, enchendo, expirando, ou seja, soltando mais ar do que inspirando, né? Porque ao inspirar, a gente inspira oxigênio. E aí, fazendo a troca gasosa, né, a gente expira o gás carbônico. Então, por que é muito mais importante eu expirar ou eu colocar mais ar para fora? Porque eu estou tirando de dentro, né, dos pulmões, o gás carbônico, que é prejudicial se ficar. Por isso que a gente tem, né, então a respiração, e ela tem, assim, benefícios fantásticos se a gente faz 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Ou seja, na meditação você já trabalha a respiração, para um pouquinho na hora do almoço, faz uma respiração de 3 minutos, faz no meio da tarde, é fantástico e não é muito, né? Nem que não é dito, né? Às vezes não é valorizado. Por quê? Porque não custa nada, né? Tá aqui, nosso, saudavelmente respirando, trazendo bem-estar. E as pessoas às vezes não dão muito valor. Então fica mais essa dica da meditação e da respiração, que são fantásticas para aliviar o nosso estresse também, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui pra gente falar. Então, as pausas, né, do almoço, do cafezinho, de fazer uma caminhada, dar uma alongada, né? A gente fica muito sentado, nosso corpo às vezes fica tão sedentário. Então, vamos pensar nisso também. E aí, gente, outro fator importante que começamos a falar, dos relacionamentos saudáveis. Lógico que lidamos com pessoas difíceis ao longo da nossa vida. Também é inevitável, né? Vamos ter esses embates. Mas nós buscarmos pessoas, relacionamentos saudáveis também é muito importante para aliviar esse estresse. Nós temos uma tendência, né? Na pandemia nós estamos com uma tendência de ficar o quê? Muito isolados, e esse isolamento, ele traz também uma sensação de desamparo. O que é essa sensação de desamparo? Eu não tenho muito, às vezes, a quem recorrer. Né? Tá todo mundo nesse momento, todo mundo nessa tensão, nesse medo, nessa angústia, nessa insegurança. Isso tudo nós todos estamos vivenciando, o planeta todo, né? Então a gente ter pessoas que possam nos amparar, que nós possamos conversar, né? Trocar uma ideia, aliviar um pouco a nossa tensão também é uma estratégia muito importante ou muito eficaz para o estresse, né? E que eu tô dizendo aqui. O que é provado? Nós estamos num momento em que os abraços eles estão escassos, né? Às vezes, nem dentro da própria casa, nós abraçamos os nossos familiares, quem trabalha fora, quem está numa situação de maior risco. Às vezes, a gente tem esse afastamento. E pesquisas já mostraram, né, tem vários estudos falando dos benefícios do abraço. Um deles é a liberação de ocitocina, que é uma substância que traz o bem-estar. Então, não tem estudos ainda, ou eu ainda não vi estudos sobre isso, mas o que se pode perceber que esse momento de isolamento, ele também pode estar sendo intensificado com essas sensações de mal-estar, de estresse, de ansiedade, por falta desses contatos ou por falta do abraço. Então, dentro do que é possível no momento que nós estamos vivenciando, ter relações saudáveis, ter alguém que nós possamos sentir essa segurança, esse abraço, esse acolhimento, também é fundamental. E aí, para a gente ir pensando no nosso fechamento, né? Eu estou olhando as minhas anotações aqui, porque eu fui listando dentro do que é possível para que a gente possa realizar nesse momento, tá, gente? Nada que eu penso em trazer aqui que seja algo assim, é impossível, é difícil. É lógico que tem coisas que vai
exigir de nós um maior esforço, uma maior dedicação. Quando eu falo, por exemplo, de adiar tarefas, né, de ficar postergando alguma situação, é lógico que isso às vezes é uma característica ou é uma tendência natural nossa de deixar para depois. Mas quando a gente estabelece um compromisso de que eu quero melhorar, eu quero crescer, eu busco a minha evolução, eu busco o meu bem-estar, eu estou fazendo e eu vejo assim, quem está aqui é porque quer isso, né? A nossa série aqui nessa quarta-feira é sobre o autoconhecimento, então é sobre melhorar a nossa própria vida. Então quem está aqui já tem exatamente esse desejo de melhora. Então o esforço, ele é importante, né? Tem uma frase que eu gosto muito: faz parte da cura o desejo de ser curado. Então eu coloco algumas estratégias, nada que é impossível, mas algumas coisas vão exigir de nós um esforço, uma dedicação, uma persistência, mas que é possível, né? Eu acho que o mais importante é isso, o que é possível ser trabalhado. Lógico que tem situações, vamos pensar no caso de um estresse, eu estou extremamente estressada, me trazendo muito prejuízo físico, desgaste emocional, consequências ruins no meu dia a dia. Aí, gente, é lógico que tem, né, o estado de alerta e o sinal, ó, procura uma ajuda profissional, né? Não estou falando, tem situações que precisam, mas tem situações que nós podemos buscar os nossos próprios recursos. Do que está nos acontecendo, né? E vem essa questão do autoconhecimento. É o primeiro passo. Ter consciência de que eu estou vivendo um momento estressante. Eu estou, por exemplo, passando por um problema no relacionamento afetivo que está me estressando. Então, eu ter consciência, eu ter a responsabilidade do que está acontecendo é o primeiro passo. Tá? Como eu disse, reavaliar as prioridades, estabelecer metas para o que eu quero alcançar, para o que eu quero atingir, é um outro passo, né? Quando necessário, recorrer à ajuda profissional, né? Muitas pessoas me perguntam como que eu trabalho o autoconhecimento. Várias situações. A terapia, é lógico, é uma delas, né? Mas a gente tomar consciência das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Pensar, né? Às vezes agimos de uma forma e falamos, nossa, por que eu agi daquela forma? Aí eu começo a pensar, eu estava num momento de raiva, né? Eu estava num momento de tristeza. Eu começar a ter consciência de por que eu agi de tal forma, como que eu estou agindo, que sentimento que está por trás disso. É importante a gente tomar a consciência disso, tá? E aí, então, respirar, meditar, fazer uma prece, uma oração, né? Isso tudo vocês colocaram aqui também. Né, lógico, como eu disse, quando necessário, né, buscar ajuda. Procure as pessoas queridas, as pessoas ao seu redor que te fazem bem, né? Pessoas que vão te motivar, que vão te ouvir, que vão te colocar para frente. Não pessoas que vão ser negativas, que estão sempre reclamando também, né? E quando necessário, pedir colo, né, gente? Um abraço, um colo, uma conversa. É tão bom, né? Quando a gente tem alguém que a gente possa sentir essa segurança. Tá bem? Eu gosto de pensar assim, nós seres humanos fazer yoga também maravilhoso, né? Alivia muito também o nosso estresse. Que bom, por isso que eu gosto das lives, porque as trocas, as experiências que vocês trazem vão enriquecendo e vão complementando a nossa conversa, né? Acho que é muito rico isso, são os exemplos que vocês
vão dando e que vão enriquecendo, e que um vai lendo o outro, um vai ouvindo o outro, vai complementando isso tudo e vai trazendo os grandes benefícios aí. Obrigada aí pela mais uma dica, né? E aí, pessoal, olha só, o que é importante a gente pensar? Nós, seres humanos, somos os únicos animais que somos capazes de produzir o nosso próprio estresse. Pensa nisso. Olha como que isso é significativo. Nós, seres humanos, somos os únicos responsáveis por produzir o nosso estresse. Por que a gente fala isso? Todos os animais, eles respondem a essas situações de estresse, né, que saem da rotina, a partir de algo externo, né? Comecei falando sobre isso. Diante de um perigo iminente, o nosso corpo precisa reagir para se proteger, né? Que é a situação de luta ou fuga que normalmente a gente fala. Só que nós, seres humanos, além de desenvolvermos essa situação que é instintiva, nós memorizamos, nós guardamos situações traumáticas, situações ruins, e a nossa tendência é repetir isso ou ficar preocupado com isso. Então vamos pensar, dei um exemplo lá como é que fala? Da violência urbana, né? Eu já saí com o celular na mão, roubaram o celular da minha mão, fui assaltado. O que é a minha tendência? A ficar preocupada, e toda vez que eu vou sair agora, eu não vou ficar muito com o celular, porque eu fui roubada, né? O celular foi arrancado da minha mão. Então, quando eu falo de nós produzirmos, essas situações de relembrar um acontecimento traumático, ela é um desencadeador de estresse. Só que, ao mesmo tempo, nós também temos dentro de nós a capacidade de lidar com isso de uma forma saudável. Vamos pensar assim, né? Ou seja, nós temos capacidade de reverter essa situação, ou seja, não ficar lembrando disso, né? Ou buscar atitudes mentais, né? Ou pensamentos positivos para que a gente não volte a pensar no problema, no desconforto ou na situação que desencadeou o nosso estresse. O que eu quero dizer? Nós temos essa tendência prejudicial, né, vamos dizer assim, de ficar relembrando e repetir essa situação para nós, desencadeando esse estresse, mas também temos recursos para não ficar pensando nisso, né, ou não buscar situações positivas para não lembrar e não desencadear a situação que é desconfortável. Vamos pensar dessa forma. Eu acho que é isso, né? Assim, dentro do que eu preparei para vocês, foi exatamente essas estratégias que era o meu maior objetivo, tá? A importância que se dá ao fato, isso mesmo, né? Eu gosto de dizer muito isso, assim, e eu disse no começo, muitas coisas são inevitáveis, não tem como eu mudar, mas tem como eu mudar a forma que eu vejo isso, né? Tem como eu lidar com isso de uma forma que vá me prejudicar menos ou que não vai me prejudicar nada, né? Então depende muito de como eu vou vivenciar cada situação. Tá bem, pessoal? Eu acho que é isso hoje, né? Que eu pensei em trabalhar, da gente falar um pouquinho, que é o que está sendo muito procurado, né? Muita situação de estresse, de ansiedade, e eu achei um tema importante para a gente discutir. Estou aberta a sugestões, como eu sempre digo, né? Algum tema específico que vocês gostariam que fosse abordado, alguma coisa que a gente falou que possa ser aprofundada, eu estou à disposição. Também, se alguém quiser mandar alguma mensagem, igual eu falei, muita coisa eu não dou conta de acompanhar aqui na legenda, algumas coisas eu acho que eu respondi, mas pode ter passado. Então, assim, fiquem à vontade para perguntar,
tá? Para mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem no privado. Assim que for possível eu respondo. Na verdade eu sempre respondo, às vezes pode demorar um pouquinho, né? Mas eu respondo, eu estou à disposição aí para o que vocês quiserem tirar de dúvida ou sugerir tema para nossa quarta-feira que vem, tá bem? Se não me engano, acho que é a última quarta do mês, né? Mas eu deixo aqui então a minha gratidão pela participação, pela presença. É sempre muito bom estar aqui, né? Essa troca que eu falo que a experiência, o que vocês colocam, né? Os exemplos, eu acho que isso enriquece muito. E é isso. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e lembrem aí, né, de priorizar e de gerenciar o tempo para que a gente possa fazer algo que seja para o nosso bem-estar pessoal também. Tá bom? Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Até quarta que vem. O meu Instagram é o Cristine Nassif. No postzinho da live aqui no ITK tem o meu Instagram pessoal, tá bom? Obrigada, pessoal. Até quarta que vem.